Vamos entrar, atenção, câmera 1. Tá gravando isso aí tudo? Boa noite. O Leme Notícias começa agora trazendo para você estes destaques. Polícia troca tiros com ladrões de caminhão e consegue prender um. Radar não funciona mais na cidade e não tem previsão de volta. Taxa de iluminação pública deve começar a ser cobrada a partir do mês que vem. Escolas estaduais discutem o futuro da educação pública para construir a Escola dos Sonhos. No estúdio, uma entrevista com o empresário João Nilton Gonçalves, falando sobre a campanha Sem Fome. Sexta-feira, 28 de março, Leme Notícias está começando. Hoje, no final da manhã, a Polícia Militar foi acionada depois de um telefonema dando conta de que um caminhão tipo MUG foi roubado na Barra Funda. Os ladrões dominaram o motorista e o ajudante que estavam dormindo num posto desativado na Avenida 7 de Setembro. Uma pessoa desconfiou da situação quando eles pararam num outro posto de combustível. Avisou a polícia e passou a seguir o caminhão. Os ladrões desconfiaram e resolveram abandonar o veículo junto a um canavial na estrada que liga Leme ao Taquari. A polícia chegou e fez o cerco ao local. A operação teve início às 10h30 da manhã e só foi acabar às 2h30 da tarde. Além da Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil também participaram do cerco, num total de 25 policiais. As vítimas, Arlindo Souza, de 51 anos, e Genilton Souza, de 31 anos, ambos de Nova Odessa, nada sofreram. Houve trocas de tiros durante a perseguição aos assaltantes, mas ninguém saiu ferido. Um dos ladrões, não identificado, conseguiu fugir. Durante a busca, um trator foi usado para facilitar a entrada dos policiais no canavial. O helicóptero Águia fez voo rasantes e localizou um dos ladrões, Vanderlei Pereira, de 54 anos, que mora no Jardim Governador e foi preso. O caminhão de marca Mercedes-Benz, ano 84, foi abandonado pelos ladrões e nada foi roubado. Olha, depois dessa operação com êxito de, vamos dizer, de 50%, porque o outro indivíduo fugiu, não podemos dizer que não teve dificuldades. Tá? Por quê? Porque se não tivesse o Águia ou tivesse outras dificuldades, efetivo, viatura, esse outro também não tinha sido localizado. A participação do helicóptero Águia foi decisiva e a operação em conjunto é outro fator que contribuiu para a prisão de um dos ladrões. Como a cana está alta, nós não podemos adentrar na cana. Por quê? Para que diminui a nossa segurança. E o território é muito grande. Então, qual que é a nossa providência? Cerca a área para que eles não fujam. Aí a gente chama o apoio do Águia, que é essencial. Foram eles, inclusive, que localizaram o indivíduo. Quando a viatura deparou com os dois indivíduos, houve disparos de arma de fogo por parte dos meliantes. A guarnição não teve tempo, porque após eles efetuarem os disparos, eles adentraram no matagal. Boa noite, Ney. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Se não fosse o Águia aí, a coisa não ia ser fácil não, hein? Boa noite, Bispo. Boa noite, o telespectador da TV Leme. Mas Leme de um tempo para cá, de há muito tempo para cá, vem virando uma cidade já insuportável. Apesar do bom trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas a gente existe muita falta de equipamento. Isso daí devia existir constantemente pelo número de vagabundo que atua nessa região. Todo dia tem todo tipo de roubo.
ou é assassinato, ou é roubo de carga, ou é residência assaltada. Eu sei que o esforço policial é grande tudo, mas alguma coisa tem que ser feita em Leme. Do jeito que está, não dá para continuar, porque nós não somos um palhaço também, né? Agora, essa questão do policiamento, principalmente com o apoio do helicóptero Águia aí, que o Tenente Natal se referiu, e se esse helicóptero, por um acaso, está em outra atividade, no momento em que a polícia de Leme precisava dele? Quer dizer, também não é sempre que se pode contar com ele, né? Lógico, ele não é nosso e nem pertence ao nosso município. Eu acho que o Estado devia ter um número de equipamento maior que atendesse regiões mais próximas uma da outra. Porque por muito perto que seja essa aeronave, ela deve ser de Campinas. Ou, certamente, de São Paulo. Não sei se Piracicaba tem. Se tiver também, é a mesma distância de Campinas. Eu acho que o Estado precisa equipar o policiamento interiorano de uma maneira mais próxima, porque você viu que o bandido, quando ele sabe que tem um aparelho desse policiando por cima, ele também não é nenhum tonto de ficar abusando. Bandeira, né? E o nosso município realmente é muito difícil de você prender um cidadão desse, quando ele foge, porque é um canavial muito extenso. E na altura que está a cana hoje, seria quase que impossível, sem helicóptero, localizar alguém. Então vamos torcer para que a colheita da cana comece logo, né? E não... Ontem, por volta de 9 da noite, o marceneiro Gilson da Cruz, de 41 anos, foi abordado por 3 indivíduos quando entrava em sua casa no Jardim Amália. 2 deles estavam armados e encapuçados com um revólver 38 e o outro com uma garrucha. Dentro da casa, os assaltantes dominaram também Terezinha Franchini da Cruz, de 67 anos, e começaram a revirar a casa atrás de dinheiro. Como não encontraram, foram embora sem levar nada. Mas, na saída, ainda deram uma coronhada na cabeça de Gilson, que precisou ser medicado no pronto-socorro da Santa Casa de Leme. Um caminhão carregado com 30 mil litros de álcool foi roubado ontem em um posto na rodovia Anhanguera, em Porto Ferreira. Segundo a polícia, o motorista deixou o caminhão para ir tomar banho e, quando retornou, foi rendido por um assaltante que estava escondido na cabine. O caminhoneiro foi obrigado a seguir até um trevo. Lá, uma caminhonete aguardava com outros 3 assaltantes. Um deles assumiu a direção do caminhão, enquanto o motorista foi colocado na caminhonete e levado para um canavial, onde foi amarrado. Ele só conseguiu se soltar por volta das 10 da noite e caminhou até a cidade. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes. E o outro caminhão, carregado com 9,5 toneladas de arroz, foi roubado por 4 homens armados na rodovia que liga Aguaí a Pirassununga na madrugada de hoje. Segundo a polícia, os assaltantes, em um carro, abordaram o caminhão em uma subida. Em seguida, 2 deles entraram na cabine e renderam o motorista e seu ajudante, que foram colocados no carro dos assaltantes. As 2 vítimas só foram liberadas pelos assaltantes de manhã. A polícia não tem pistas dos ladrões e nem do caminhão. O radar eletrônico que monitorava a velocidade dos automóveis em algumas avenidas da cidade foi definitivamente desativado desde a semana passada. O contrato da prefeitura com a empresa que prestava o serviço terminou e a renovação, ou então a contratação de uma outra empresa, depende de licitação. Nas ruas de Leme, as opiniões se dividem sobre a continuidade ou não do radar. O radar começou a funcionar em Leme em novembro de 2001. O aparelho era instalado nas avenidas Carlo Bonfante, Visconde de Nova Granada, Emílio Ometo, Joaquim Lopes Águila e nas principais vicinais que ligam Leme às cidades vizinhas. Mesmo com o radar, muitas pessoas não respeitavam o limite de velocidade, nem mesmo no centro da cidade. Nas ruas, a opinião dos motoristas é dividida a respeito do funcionamento do aparelho. O senhor é a favor do radar na cidade? Eu sou. Por quê? Porque eu acho que dá por causa da imprudência. Porque há muita violência no trânsito, eu acho que sou a favor. Não. Por quê? Eu acho que eles pegam muito injustamente, né? Na cidade, sim, eu não sou a favor, não. Sou a favor na pista só. Sou a favor, velho. Por quê?
Porque todas as cidades que eu ando por aí, eu viajo muito e eu acho que coíbe bem o trânsito, ajuda bastante. Não. O radar come a gente por uma perna. É muita multa. Depende do tipo do radar, né? Depende do estilo controlar ou não, né? Senão, não sou não. Enquanto esteve ativo, o radar multou cerca de 30 carros por dia. Houveram questionamentos sobre a sinalização e ainda a respeito da legitimidade e eficiência da Junta Administrativa de Recursos da Infração. A Cobrasim, empresa que operava o radar, fez um levantamento estatístico sobre o índice de acidentes desde o início da operação, mas não quis divulgar os dados por ainda não estarem totalmente tabulados. O contrato com a empresa não pode ser renovado e a Prefeitura precisa fazer nova licitação se quiser continuar com o serviço. Não foi possível apurar se existe previsão para a volta do radar. É que o comandante da Guarda Municipal não foi encontrado e o secretário de Segurança Pública não quis se pronunciar sobre o assunto. Uma pesquisa feita pelo IBOP, encomendada pela Associação Brasileira de Monitoramento e Controle Eletrônico de Trânsito, entrevistou 1.300 pessoas das 8 principais capitais brasileiras. A pesquisa mostra que 51% das pessoas acham que o trânsito ficou melhor com o uso de radares. 31% acham que nada mudou, 9% acreditam que ficou pior e 9% não sabem ou não opinaram. Já a respeito da instalação dos radares, 84% são a favor, 12% são contra e 4% não sabem ou não opinaram. A pesquisa mostra também que 74% dos entrevistados nunca foram multados, 16% já receberam uma multa e 9% receberam mais de 2 multas. 1% dos entrevistados não sabe ou não opinou. A margem de erro da pesquisa é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Se a gente for acompanhar as estatísticas aí, parece que a grande maioria é a favor do radar, né, Ney? Eu acho que é, assim como eu também sou a favor do radar. O que você acha do nosso aqui, essa questão aí, esse contrato? Eu não vou entrar no mérito, eu acho que deve ser contratado de maneira certa, com licitação, lógico, né, para não... Você acha que eles devem agilizar esse processo aí para voltar? Eu acho até que radar é pouco para certos motoristas que eu conheço em Leme. Tem motorista aí, eu moro na Carlos Bonfante, tem motorista que chega a passar aí com carro a 130, 140 km por hora. Isso não é para pôr radar na rua, para coibir um cidadão desse, é para pôr um canhão e dar um tiro de canhão bem no meio do carro dele. Certo? Aí a velocidade é... que isso, o cara que reclama de radar é babaca, é cara que não tá nem aí com o mundão aí e não respeita o direito dos outros. Eu acho que não tem nada demais você andar na Carlos Bonfante 50 km por hora. Você acha que você pode andar mais? Não tem condição. Não é, a rua é boa. Depois eles ficam, se não põe radar, fica enchendo a cidade de lombada, que fica pior a emenda do que o soneto. Então eu acho que o radar, desde que seja um equipamento de respeito, né, bem utilizado, para não se transformar na indústria da multa, como acontece na capital de São Paulo, eu acho que o radar é válido e tem que ter mesmo. Um só, quem lembra só tem um, devia ter uns 10. Outro aspecto também importante dessa questão é o número de radares. Era sempre na Visconde de Nova Granada, na Carlos Bonfante e... Que eu saiba, eu só vi um até hoje, eu nunca vi 2 ao mesmo tempo. E essa questão aí é muito importante, porque então nesses trechos só, apenas nesses trechos só, o motorista que gosta de puxar um pouco mais... Ele se segura. Depois ele vai se extravasar em outras avenidas por aí. Deveria rodar mais esse radar, né? Para que todas as avenidas ficassem, de uma forma ou de outra, monitoradas. Né? Eu acho que deveria ter mais radar. Ter mais. E, como eu estou dizendo, com uma velocidade também não ridícula, né? Você botar uma rua como a Joaquim Lopes Água ou Carlos Bonfante, você botar a velocidade máxima de 20 km por hora. Também não, né? Não, né? Mas 50 km por hora, 60, 40, não tem nada demais. O Código de Trânsito já prevê nas avenidas uma velocidade de 40 até 40 km por hora. Eu acho ótimo, e que ponham quantos quiserem. A mim não vai afetar nunca, porque eu não ultrapasso a velocidade. Você vai ver daqui a pouco, taxa de iluminação pública deve começar a ser cobrada o mês que vem. A gente volta em um instante.
A Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputados em Brasília se reúne na próxima quarta-feira para dar continuidade à discussão sobre fidelidade partidária iniciada na última terça-feira. Duas posições dominaram os debates: a imposição por lei da fidelidade partidária e a liberação para que cada partido estabeleça suas próprias regras. Além da fidelidade partidária, o relatório do deputado Ronaldo Caiado, do PFL de Goiás, ainda aborda outros temas, como o tempo de filiação e a propaganda partidária. Mais uma vez, essa questão da fidelidade partidária, que infelizmente faz tempo que não existe. O que você acha, Ney? Em primeiro lugar, a fidelidade partidária não devia nem ter acabado. Eu acho que isso aí enfraqueceu os partidos. Os partidos, hoje o político pertencente ao partido, praticamente nem vínculo tem com o partido dele. Porque ele muda de partido a hora que ele quiser, não tem que dar satisfação a ninguém. Quando que, na verdade, por exemplo, um vereador, a cadeira não é dele, é do partido. É o partido que lança você como vereador, é o partido que te dá a legenda, é o partido, portanto, você representa um partido lá dentro. Se você infringir, por exemplo, a lei de fidelidade partidária, tanto é do partido a cadeira que você é cassado pelo partido e assume o primeiro suplente. Para fortalecer os partidos, eu acho que a fidelidade partidária deve voltar em forma de lei mesmo. A imposição por lei mesmo. Por lei mesmo, como era antigamente. Porque é uma palhaçada. Você elege um cara por um partido, quando você vira as costas, ele já está em outro. Agora, você não entende também, Ney, que se for a vingar essa questão da imposição, você fazer com que um determinado indivíduo permaneça num partido, mesmo contra a sua vontade, não pode ser um traidor no meio dos demais ali? Se ele for um traidor e se ele não cumprir com as determinações partidárias, se ele for infiel aos seus colegas, ele infligir qualquer problema de ética, para isso os partidos sempre estiverem estruturados para abrir um processo de cassação e expulsar ele do partido. Entende? Não corre nenhum risco. Quando iniciei na política, em 1970, por aí, os partidos tinham a fidelidade partidária muito rígida. E nunca teve problema. Mas também nessa época eram os dois partidos? Eram dois partidos. Eram 1000 vezes melhor que hoje. Você sentava na Câmara, você tinha duas bancadas. Hoje você tem um monte, você nem sabe quem é quem lá dentro. Quer dizer, precisa se compor de tudo quanto é lado. Eu não acho legal. E tem partido também, aqui não digo, aqui não é o caso de Leme, mas no Congresso Nacional tem partido que nem existe. Depois são partidos sem muita representatividade. É um micróbio partidário. E quando chega em épocas de eleição, para usar horário eleitoral, eles comercializam esses pequenos partidos para os grandes, né? Enfim, é um meio de vida aí dentro da política, né? Eu acho. Tomara que volte. Se voltar, eu garanto para você que a política toma um outro rumo. Volta a fidelidade, não Arena e MDB. Não, volta a fidelidade como está mesmo. Mas para com esse negócio aí de não tá bom aqui, muda para lá, se compõe com fulano, ciclano, você nem sabe. Pô, você não pode fazer um fechamento de questão. Se tem um partido, você tem um projeto político muito sério, você não pode exigir que o seu vereador ou o seu deputado vote de acordo com a maioria pensa do partido. Ele vai lá e vota do jeito, não acontece nada. Se você faz um fechamento de questão, registra em ata e o líder indica a direção da votação, aí do cara, se ele votar fora, ele perde o mandato. A cobrança da taxa de iluminação pública foi aprovada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado e ainda não entrou em vigor. A Prefeitura ainda se debate com a forma de cobrança. O sistema é complexo, já que envolve acordo com a prestadora de energia elétrica e um mecanismo para cobrar também os proprietários de terrenos que ainda não recebem conta de energia elétrica, mas também devem ser taxados. A assessoria jurídica, junto com a administração da Secretaria Municipal, já está em negociações com a Elektro para efetivar a cobrança da taxa de iluminação pública. O assessor jurídico da Prefeitura, Fabrício Machado, conversa agora conosco sobre esse assunto. O que ainda falta
para que a taxa possa ser cobrada? Veja bem, a taxa ela se divide em duas fases, né? Em dois momentos distintos, que foi a elaboração do projeto, a aprovação e agora a efetivação. Para que a gente possa efetivar a cobrança, o lançamento, nós ainda estamos em negociação do convênio com a concessionária de energia, a Electro, no nosso caso, para os imóveis que já possuem a construção e um ponto de energia. Isso viabilizaria a cobrança na própria conta de energia. No entanto, existem cerca de 9.000, precisamente 9.313 propriedades imóveis onde não possuem residência, então não possuem o ponto de iluminação. Então não existe a possibilidade da cobrança ser mediante a Electro, na conta do próprio contribuinte. Isso faz com que a administração faça o lançamento por si própria. E ainda nós estamos fazendo alguns cálculos para que não haja prejuízo à administração ao lançamento, em virtude do valor. Quanto o munícipe vai pagar em média por mês? Segundo uma estimativa da Secretaria da Fazenda, cerca de 21 centavos por metro linear. Então, uma propriedade que tenha de metro linear de testada 10 metros, pagaria 10 vezes 21 centavos. Há alguma previsão para que essa taxa seja, quando seja dado início dessa cobrança? Nós pretendemos para o próximo mês, se possível, em virtude de alguns detalhes que estão sendo acertados. Um detalhe do convênio com a própria Electro e o detalhe administrativo, né? Você vê, 21 vezes 10 são R$2,10 a cada 10 metros. Então a maioria das propriedades que não tem construção é nessa metragem. Isso faz com que o lançamento mensal fique inviabilizado. Então nós temos que nos cercar de outros requisitos administrativos aí para viabilizar a cobrança. Talvez nós estamos ainda em discussão com a Secretaria da Fazenda para acumulação de alguns meses dessa contribuição de iluminação para efetivamente fazer o lançamento e aí não sofrer prejuízo na postagem, na arrecadação, que isso tudo tem um custo. Que benefícios a administração municipal, né, vai estar tendo com essa nova taxa? Nós vamos estar desonerando o poder público em cerca de R$85 mil mensais. Então esse recurso poderá ser destinado a outras áreas, educação, cultura, saúde. No caso de defeitos e lâmpadas queimadas, como o cidadão deve proceder? Deve proceder ainda da mesma forma, se dirigir ao setor de atendimento da concessionária e fazer sua reclamação. Tá ok, muito obrigado. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Que complicação, hein, essa questão da cobrança aí. Já está sendo prevista para o mês que vem, hein? Mas já era de se esperar que ia ter complicação, né? Porque se você é proprietário de um terreno, você não... Nem sei, como ele bem frisou lá, você não tem... Tem como fazer essa cobrança? Você não tem relógio que registre seu consumo. E você nem recebe conta de energia elétrica. Eu particularmente sou contra esse tipo de cobrança, que apesar que agora é regulamentado, não acho um troço totalmente injusto, inconstitucional, apesar de agora ser. E se a gente for procurar resolver todos os problemas de educação, saúde, taxando o povo nisso ou naquilo, daqui a pouco também... Daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, né? Muita taxa. E vem... O administrador público brasileiro só pensa em criar taxa. Ele só pensa nisso. Pensa de reduzir custo, evitar de gastar certas coisas absurdas que a gente vê. Estou falando de Leme, não, estou generalizando. Enfeita isso, enfeita a cidade, faz aquilo, faz isso aqui. Depois, às vezes, você cobrar... É insignificante essa arrecadação aí. R$2. Então, mas são R$2. Mas você acha, por exemplo, que esses R$2 não vão pesar para uma família que já tem dificuldade, que está com energia em atraso? Lógico que vai. E ainda tem uma coisa, se você não tiver R$2 para comprar leite,
o seu filho passa fome. Se você não tiver mais R$2 para pagar a energia elétrica, ele simplesmente vem e corta. Você que se vira e arruma dinheiro para religar. Agora, com relação a essa questão da energia da via pública, aí eu tenho a impressão que se a municipalidade, os consumidores começarem a não pagar e atrasar, a prefeitura vai ter problemas também com a elétrica, não vai? Ela vai ter Isso daí, bispo, eu acho que é a mesma coisa do que o IPVA. Essa é a maior palhaçada que existe no Brasil, esse tal de IPVA. IPVA foi criado para quê? Foi um imposto que você recolhia para manutenção de estradas, vias públicas, não é isso? Hoje, criaram pedágio no território nacional inteiro. O político é um bicho tão sem vergonha que nem mexeu no IPVA, ele deixou, vamos ficar quieto. Porque o povo brasileiro também é cordeirinho. Ele não se manifesta, ele não interdita rodovias, estradas, isso aqui. É porque, o pedágio é um absurdo. O seu carro, você paga IPVA sobre o seu carro. E o que mudou? Usa o dinheiro do IPVA para pagar a iluminação pública, então, não é? Ou então, o governo do estado deve mudar a legislação e o dinheiro de IPVA será tão somente para o município de origem do automóvel. Aí seria uma boa arrecadação. Certo? Aí ele pinta a rua até de diamante, se ele quiser. Mas você paga IPVA, que é um imposto para você transitar em estradas de rodagem, você paga pedágio. Você continua pagando IPVA e não baixou, não. Bom, eu quero saber uma coisa, você vai pagar os R$2 de energia? Não, pagar eu vou, mas só quero que saiba que eu sou contra isso aí. Então tá bom. A Câmara dos Deputados assinou hoje o termo de adesão com o Comitê para a Democratização da Informática, CDI, como parte das atividades do Dia da Inclusão Digital. Com isso, a Câmara passa a ser parceira no trabalho desenvolvido pela CDI, no sentido de colaborar para que não haja mais a desinformação digital. A Câmara irá fazer doação de microcomputadores para o Comitê. Outras 24 cidades brasileiras e 5 países, Angola, Argentina, México, Uruguai e Chile, também promovem uma campanha de sensibilização pela inclusão digital de comunidades de baixa renda e pessoas com necessidades especiais. Amanhã, em Brasília, acontecem uma série de eventos em comemoração ao Dia da Inclusão Digital. Em Leme, a Prefeitura Municipal mantém laboratórios de informática nas escolas da rede municipal de ensino, na tentativa de democratizar o acesso à informática e fazer uma espécie de digitação e de alfabetização digital. Hoje, nas escolas estaduais, aconteceu o Fórum Escola que Sonhamos. A ideia é que toda a comunidade escolar se envolva na discussão do que é preciso melhorar na escola. Nossa reportagem foi conferir como foi o fórum na escola Queiroz Filho. Na ocasião, cada representante de classe teve a oportunidade de expor as reivindicações feitas pela turma. Os pedidos mais comuns foram melhores condições para a quadra de educação física e mais respeito por parte dos chamados bagunceiros. Bom, melhorar tá bom, né? Só acho que tinha que cobrir a quadra. Sim, a merenda é ótima, os professores também. Bom, eu acho que o que deveria melhorar na escola era a quadra que era ser coberta, porque os alunos em dia de física, de manhã e à tarde, chove, não chove, então eu acho que deveria cobrir a quadra, assim todos os alunos poderiam fazer física. Deveria mudar a bagunça dos alunos mais grande e respeitar os menores. O sol é muito forte à tarde, é muito difícil. Tem dia que até a gente até não faz física por causa disso. Qual o objetivo desse evento, desse fórum? O objetivo é a qualidade do ensino. Segundo os educadores da atualidade, se a gente quer uma escola de qualidade, a gente tem que ouvir os diversos setores envolvidos na educação. Então esse é o nosso grande objetivo, ouvir pais de alunos, ouvir alunos, ouvir professores, visando ações para melhorar a qualidade educacional.
Os pedidos feitos pelos alunos vão ser estudados pela diretoria. Flávia disse que fará o possível para atendê-los. Ações que dependam da diretoria da escola ou dos pais de alunos, cada setor se reunirá para ver de que forma nós podemos implementar tais ações. A participação dos pais também foi fundamental. O espaço foi aberto para colocações, pedidos e até mesmo reclamações. Mas, em geral, eles se mostraram satisfeitos com o trabalho desenvolvido pela Escola Queiroz Filho. O que a senhora acha que deveria mudar ou melhorar na escola? Eu achava que era ter aula de informática, que eu achei falta, porque na outra escola que ele estudava tinha, e aqui quando ele veio não teve mais aula de informática. Para mim, a minha filha estuda aqui já há 2 anos. O que eles estão fazendo, continuar a campanha, que está muito boa, o aprendizado dela está bom, eu estou satisfeita, e que eles continuem assim, exigindo o máximo que eles puderem de todos e dos pais também. Além de pais e alunos, os funcionários e parceiros da escola também tiveram a oportunidade de se pronunciar. Os representantes religiosos das igrejas católica e presbiteriana falaram sobre o comportamento dos jovens na sociedade hoje. Nós sabemos que a escola, aquele modelo de escola livresca, aquele modelo de escola decoreba, ela não tem mais sentido algum. É necessário que saia da escola aluno competente, que os alunos sejam capazes de serem críticos, participantes e transformadores da sociedade onde eles estão inseridos. Isso aí está me parecendo aquela história do orçamento participativo, né? A comunidade se reunia, reivindicava. Agora, na escola, eu tenho a impressão que o espaço é mais curto, né? Dependendo do que se vai exigir, né? Eu acho. Eu não gosto muito do sistemão de ensino que, em comparação com o nosso tempo, o nosso tempo era uma coisa mais séria, mas o comportamento do aluno era impecável, porque antigamente quem mandava na escola era o diretor. Hoje parece que não é muito bem assim, parece ter um conselho de classe, tudo tem que ser discutido. E eu não sei, mas eu acho que dentro da escola hoje pode se melhorar muito, desde que a direção da escola tenha boa vontade, tem que conversar com os pais, né? Eu acho que dá para colher bons frutos. Porque eu acompanhei, assim, não em loco, mas um pouco à distância, essa reunião de hoje, e realmente as crianças têm ideias surpreendentes, viu? Tem. Um computador para cada aluno, qual que foi a outra reivindicação? Pintar a escola, reformar todas as carteiras. Então, são situações que nem sempre podem ser cumpridas em função do custo de tudo isso, né? Eu acho. Eles estão no caminho certo e a participação tem que ser de todos mesmo. Esse negócio também de achar que o Estado é obrigado a fazer tudo, também o outro lado tem a obrigação de aprender tudo, então, né? Não é bem assim que funciona. Eu acho que todo mundo tem que dar um pouco de si e resolver os problemas. Não custa nada o pai ajudar até a resolver problemas do prédio, da escola que o filho dele estuda, porque reunindo todo mundo, a força é maior, os problemas são mais facilmente resolvidos, eu acho. A força-tarefa, né? O pai que seja marceneiro pode arrumar alguma coisa nesse sentido, o pedreiro pode ir lá corrigir uma outra Tudo isso, né? Se tiver uma direção dinâmica e que tenha condições de arrebanhar esse pessoal todo. Aí é bonito, eu acho que até vive em comunidade ali, resolvendo os problemas. Aliás, o objetivo da escola é justamente esse, né? Fazer com que a família participe e que seja um ponto importante dentro da comunidade. E o pessoal está de parabéns por promover isso. Vamos torcer para que dê certo. Dê certo, né? É uma boa. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o empresário João Newton Gonçalves falando sobre a campanha Leme Sem Fome. A gente volta já.
O programa do governo federal Fome Zero tem motivado uma série de ações da sociedade civil, mobilizando as pessoas para ajudar a diminuir a carência de milhões de brasileiros que ainda passam fome. Uma dessas iniciativas foi empreendida pelo empresário João Nilton Gonçalves, proprietário do supermercado União Serve, que idealizou uma maneira de envolver não só os clientes, mas também os seus fornecedores numa campanha de arrecadação de alimentos. João Nilton, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite a todos e estamos aqui para falar a respeito dessa campanha Como nossa. é que surgiu a ideia dessa campanha, João? Nós, em agosto, nós fazemos a preparação para a comemoração de todos os aniversários das nossas lojas, em agosto do ano de 2002. E nós, naquela época, nós tivemos a ideia de, em todas as lojas, quando se fizesse a época de comemorar o aniversário, iríamos fazer uma campanha com a arrecadação de alimentos dos fornecedores e também dos clientes. E essa... nós já fizemos nas lojas de Minas, que o aniversário foi em agosto, depois numa outra loja de Arcos, que foi em novembro, em São Carlos, que é aniversário em janeiro, em uma das nossas lojas de São Carlos, o aniversário é janeiro, a nossa campanha foi no final e início desse ano. Então, a de Leme já é a 5ª campanha que a União Serve faz para arrecadar alimentos. Agora, então, nós já temos algum know-how. Agora, especificamente, a campanha Leme Sem Fome, como é que foi a receptividade dos fornecedores? Você fala, eu não tenho nada com isso. Olha, hoje a maioria das empresas tem uma consciência muito grande que se tem que fazer alguma coisa no social, porque a situação realmente está difícil para o povo de uma maneira geral. E hoje todo mundo tem consciência, e principalmente as empresas, que existem no país mais de 30 milhões de pessoas que passam realmente fome no sentido amplo da palavra. É não ter realmente alimento e energia para se manter no dia a dia. Agora, trocando em miúdos, como é que tá sendo essa campanha? Como é que você está fazendo essa arrecadação? Como é que as pessoas estão colaborando? Os nossos fornecedores, nós enviamos no início, em janeiro, uma mala direta a eles que iríamos fazer essa campanha com eles e que eles teriam até o final de março para se manifestar a respeito. O fornecedor que ajudasse na campanha, nós privilegiaríamos ele no supermercado, dando a ele mais espaço para os seus produtos, dando ponto extras e fazendo realmente negociações que envolveria aí volumes de mercadoria para futuras promoções e assim por diante. E essas empresas que vieram, que nós estamos hoje com em torno de 95% dos nossos fornecedores, que hoje são 695 pessoas ou empresas, e nós tivemos aí uma adesão em torno de 95% por amor. E agora os 5% que ainda não aderiram virão com a dor, que é, se você não aderir, eu não vou comprar mais o seu produto. Agora, Ney, você entende que essa campanha, aqui falando para o nosso município, vai dar um certo alívio aí a muitas famílias que, infelizmente, como disse o João Nilton, não tem nada para se alimentar, né? Eu acho que é uma das coisas que ele deve sentir muita satisfação de fazer isso. É trabalhoso para ele, ou sei lá, alguma coisa, mas ele deve, de uma maneira ou de outra, ele se sente muito feliz em fazer isso, porque todo cidadão que mata a fome de alguém, é a mesma coisa de você ressuscitar alguém. Não tem o que pague isso. E ele está de parabéns, ele tem um comércio na mão, um comércio arrojado, ele sabe fazer, ele tem meios de fazer. Isso devemos só dar os parabéns a ele, que continue sempre, que muita gente, mesmo não sendo do ramo dele, que também se enganje nisso e procure... Colabore, né? Toda colaboração é bem-vinda, né, João? Eu acho que todos os empresários têm condição, uma das que a União Serve, não eu sou João Nilton simplesmente, a União Serve é uma empresa que tem 4 sócios, eu sou um dos sócios, e um dos objetivos da nossa campanha é justamente esse, é mostrar para
as empresas e para o mundo produtivo de uma maneira geral, que quem quiser fazer uma campanha para beneficiar milhares de pessoas, pode fazer, que certamente ela vai ter resultado. No caso do União Serve, a nossa expectativa é de distribuir em Leme, no dia 4 de maio, nós vamos fazer uma grande festa e distribuir por volta de 30 mil quilos de alimentos. Então, esses alimentos serão todos transformados em cestas básicas. Foi montada uma comissão com assistência social, os clubes de serviços e o pessoal das igrejas de todas as religiões. Esta comissão nos trarão as famílias, os nomes a quem vai receber as cestas básicas. Nós vamos fazer um cadastramento desse pessoal para verificar se não tem duplicidade, se alguma pessoa deu um nome para uma instituição e para outra, tal, assim por diante. E vamos entregar as cestas básicas para as instituições. Nós não faremos nem uma entrega de nenhuma cesta individualmente. Quem vai entregar são as instituições de caridade que trabalham durante o ano todo, que labuta e que conhece, está no métier deles, né? O nosso métier, eu não quero ser hipócrita aqui, todo mundo sabe que a União Serve tem uma finalidade comercial, não é uma empresa de assistência social, e assistência social quem faz mas a sua parte você está fazendo. Mas a nossa parte nós vamos fazer e entregar para quem sabe, quem realmente precisa, que são as instituições de caridade. Muito bem, João Neto, obrigado pela presença e parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado a vocês pelo espaço e eu espero que em Leme as pessoas sensibilizem com a nossa campanha, mesmo porque nós vamos ter um aumento de vendas. A pessoa, se não quiser olhar pela ótica de ajudar, que já é muito prazeroso, eu já distribuí bichos, já distribuí carro, já fiz 1001 campanha de promoção no União Serve, e a mais prazerosa, a que te dá uma autoconfiança, uma vontade imensa de trabalhar, é esta. Então, que sensibilize mais alguém. A nossa, nós vamos distribuir os alimentos no dia 4 de maio, que alguém aí encabece uma outra campanha para o mês de junho, para o mês de julho, agosto, e assim sucessivamente. Uma coisa eu vou dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento: dá resultado e faz muito bem para a alma. Obrigado, João Neto. Boa noite para você. E agora pausa para o intervalo. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo para o final de semana e o resumo dos principais fatos da semana. O Leme Notícias volta já. Dia que nós estamos voltando também. Eu não vou voltar merda nenhuma. Hoje tá bom, hein? O Lemense joga daqui a pouco, às 8h30 da noite, contra o time de São José do Rio Pardo, no estádio Bruno Lazzarini. O jogo faz parte de uma série de amistosos que visam a preparação para o campeonato da Série B1, que começa no próximo dia 4, sexta-feira que vem. No domingo, a partir das 9 da manhã, acontece o campeonato de tênis de mesa nas dependências do Clube de Campo Empírio. O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes. Na região sudeste, uma frente fria mantém o céu nublado com chuva e aberturas de sol apenas no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. Nas outras áreas da região, o sol predomina. À tarde, chove rápido em alguns pontos, exceto no oeste, sul e leste paulistas, onde o ar fica mais seco. Por isso, o final de semana em Leme deve ser de muito sol. Confira a previsão. O sábado e o domingo devem ser ensolarados na cidade, com poucas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 2%, com o índice pluviométrico estimado em 1 milímetro. A temperatura varia entre 18 e 30 graus.
E agora o jornalista Evandro Denzin mostra para você os principais fatos da semana registrados por nossas câmeras no resumo da semana. Começamos a semana falando de um problema que é reincidente na cidade. São os animais soltos que pastam pelos terrenos baldios e acabam invadindo a via pública. No domingo passado, um acidente quase trouxe problemas aí para um senhor, para um trabalhador aqui da nossa cidade, que acabou atropelando o animal. O animal não escapou, ele teve lesões muito graves e teve que ser sacrificado pela polícia. Conversamos com o chefe da fiscalização municipal, ele disse que existe realmente uma lei que proíbe essa prática na cidade, mas que o número de fiscais é insuficiente para fazer a fiscalização aí como deveria ser feita. E a gente nota que a administração municipal está pecando nesse aspecto aí. O chefe da postura, apesar de toda a sua boa vontade, ele tem limitações porque o número de fiscais é muito reduzido para cobrir toda a cidade, não só nesse aspecto dos animais soltos, mas também em outros aspectos aí que dizem respeito à postura. A administração municipal precisa melhorar e muito esse setor. Falamos também na segunda-feira a respeito de um projeto de lei que deve ser discutido agora segunda-feira na Câmara, que é da terceirização do cemitério. Conversamos com dois vereadores, o Clóvis Tamburim e o Beto Faccioli, e ambos disseram que são contra esse projeto, porque podem trazer problemas aí para a população, mais cobranças de taxa. Apesar de que a empresa que assumisse tanto o velório quanto o cemitério teria que repassar um recurso para a prefeitura, a título de indenização, e terminar a construção do velório, que está praticamente parada. Mas o temor fica realmente em respeito com relação às taxas que viriam a ser cobradas da população aí, que vai ter que pagar caro até para morrer, né? Já é bastante caro e isso poderia comprometer ainda mais o bolso do cidadão lemense. Também na segunda-feira nós falamos sobre Kung Fu. Leme sediou no domingo passado uma primeira seletiva regional da Federação Paulista de Kung Fu. E a cidade tem aí vários professores, inclusive um de renome internacional, até membro da Seleção Brasileira de Kung Fu. E conversando com as pessoas envolvidas com essa prática esportiva, nós vimos que Leme realmente tem um grande potencial nesta modalidade e pode até, já é inclusive considerada a capital do Kung Fu. Falta realmente apoio, falta patrocínio e, especialmente do poder público, olhar com mais carinho para isso, desenvolver a sugestão, inclusive, de um dos professores, uma seleção lemense de Kung Fu e investir nos talentos da nossa cidade nesse esporte em particular. Terça-feira nós falamos sobre o projeto da Tribuna Livre, que foi apresentado aí um projeto de resolução apresentado pelo vereador João Machado, mas que já havia sido apresentado antes, há 2 anos atrás, pela vereadora Isabel Parolin. E nós fizemos uma comparação nessa matéria com a Urna do Povo, que desde novembro de 2001 existe, mas pouca gente participa do Poder Legislativo e Executivo através da Urna do Povo. Apenas 4 sugestões, 4 correspondências são depositadas nessas urnas, que são 4 também espalhadas na cidade. E o mês, na soma do mês, dificilmente passa de 15 sugestões na Urna do Povo. Então a gente vê que os vereadores têm um desafio a mais, não só abrir espaço para a participação da população, mas principalmente desenvolver projetos que incentivem a consciência política das pessoas, porque elas têm, parece que medo ou até falta de interesse de participar da vida política da sua cidade. A Tribuna Livre é uma opção, mas eu acredito que vai ser um espaço que vai ser ocupado sempre pelas mesmas pessoas. Vamos ver o que vai acontecer aí. Falamos também na terça-feira sobre o aumento de compra através da internet com o uso do cartão de crédito. A estimativa, a previsão é que para esse ano cerca de R$1 bilhão seja movimentado nessa modalidade de compra. Conversamos com pessoas aí experts no assunto e alguns cuidados têm que ser tomados, comprar apenas em sites de confiança e fazer com que essas compras sejam realmente feitas com o máximo de segurança, com o máximo de precaução. As vantagens são a entrega em casa, a facilidade de comprar a qualquer hora, porque você não precisa ir à loja, e a garantia de que os produtos
são entregues com a qualidade que realmente eles são mostrados na telinha do computador. Falamos também na terça-feira a respeito da incubadora de empresas. Foi inaugurada em dezembro e até agora não tem nenhuma empresa instalada lá no galpão onde a incubadora funciona. Estão sendo construídos mais boxes, mas até agora nenhum projeto foi aprovado. Segundo a coordenadora, a incubadora está esbarrando um pouquinho na burocracia que os candidatos têm que enfrentar, têm que preencher uma série de papéis, têm que fazer um projeto bem estruturado. Eu acho que faz parte, tem que ter isso mesmo, para que a coisa não seja um fogo de palha. Alguém vai lá, começa e logo termina tudo e não dá em nada. É importante que haja um estudo, que haja pesquisa, que haja um trabalho bem pé no chão. E vamos aguardar aí os frutos da nossa incubadora de empresas. Quarta-feira, nós demos uma matéria exclusiva aqui do Leme Notícias, flagrando quase que um cartel dos fornecedores de leite em saquinho. O leite subiu 10% na semana passada e quase a totalidade dos fornecedores, os laticínios que fornecem leite aqui em Leme, fizeram um reajuste igual e que onerou o consumidor em 10%. Isso é crime de cartel se caracterizado e o PROCON já está tomando as providências para verificar isso aí. Também na quarta-feira entrevistamos a doutora Edith, lá do Núcleo da Saúde da Mulher, que conseguiu, numa negociação com o dono do prédio onde o núcleo está instalado, se livrar da ordem de despejo pelo atraso no aluguel, enquanto essa questão toda com a prefeitura não se resolve. A doutora Edith está se mexendo, foi a Brasília, está tentando verbas para tocar a sua instituição e a gente torce para que tudo dê certo, independente dessa briga que já é judicial com a prefeitura. Falamos também na quarta-feira sobre a primeira visita de alunos de uma escola municipal à biblioteca de Leme. Eles foram conhecer como é que funciona a biblioteca e foram orientados pela coordenadora da biblioteca a como proceder no caso de pesquisa. A criançada gostou bastante e mesmo na era do computador, o livro continua tendo o seu lugar, continua tendo o seu espaço como uma fonte de fantasias, de informação. Quinta-feira ontem nós falamos a respeito de uma manifestação também de alunos da escola Newton Prado. Eles fizeram um desfile fazendo a sua manifestação contra a guerra e a favor da paz, coordenados pelo professor de arte lá da escola. O desfile teve uma mistura de teatro e uma mistura de protesto, né, com faixas, com obras de arte alusivas à guerra. Parabéns pela iniciativa lá da Escola Newton Prado. Falamos também ontem a respeito da inadimplência nos cheques sem fundos aqui, reduziram bastante em Leme, contrariando o que acontece em todo o país, aí, que houve um aumento, segundo o Serasa, dos cheques sem fundos. Aqui em Leme, em fevereiro, comparando fevereiro desse ano e do ano passado, houve uma redução de até 100%. Resta saber se as pessoas estão comprando menos ou estão mais cuidadosas ao comprar e, portanto, os cheques estão reduzindo. Ponto para os comerciantes, que agora têm menos prejuízos para somar no final do mês. Ontem também falamos a respeito do Dia do Circo. Artistas de um circo que está instalado na cidade visitaram a escola Coronel Augusto César e os alunos se divertiram lá valorizando essa arte que parece que já não encontra muito lugar nas cidades grandes. Infelizmente, o circo é uma arte muito bonita e que tem que ser preservada e que tem que ser lembrada, inclusive apoiada pelas autoridades. Hoje você viu aí uma matéria falando sobre o fim da atuação do radar na nossa cidade, não há previsão para que o radar volte. Falamos também a respeito do Fórum de Educação, que aconteceu em todas as escolas estaduais, mostrando especificamente lá o trabalho realizado no Queiroz Filho. Falamos sobre a taxa de iluminação pública, que deve vir já nas contas do mês que vem, a previsão da Prefeitura. Quero encerrar o resumo da semana com um provérbio hindu. Diz assim: a árvore não prova a doçura dos seus próprios frutos, o rio não bebe suas próprias águas e as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada em benefício de todos. Seja solidário, ajude as pessoas, canalize a sua bondade para o bem dos outros. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado, Evandro. E por hoje é só. Um bom final de semana para você. E até segunda.
Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias desta segunda-feira, 31 de março. Mais um roubo de cargas acontece na região. Operários de uma fazenda acabam envolvidos quando fiscalizavam o canavial na madrugada de hoje. Exposição de coelhinhos da Páscoa no Lago Municipal quer incentivar a coleta seletiva do lixo para a reciclagem. E o esporte tem destaque no Leme Notícias de hoje. Você vai ver como foi o último jogo-treino do Lemense antes da estreia na próxima sexta-feira. Vai conferir também como foi o torneio municipal de tênis de mesa no Clube de Campo Empírio. E uma entrevista com o secretário municipal de esportes falando sobre a 7ª Olimpíada do Trabalhador. O professor Fábio Leme traz todas as informações do esporte amador local e conversa com uma campeã de Kung Fu. Comentando as notícias de hoje, o empresário Nilo Sérgio Pinto. O Leme Notícias está começando, a gente volta já, depois do intervalo. É um instante só. Hoje, por volta de 3 horas da manhã, um caminhão-baú foi assaltado por 5 homens armados quando parou no posto Atalaia. 2 deles entraram na cabine com o motorista e outros 3 seguiram o caminhão num Gol vermelho. O caminhão foi levado a um canavial próximo ao trevo de Souza Queiroz, onde um outro caminhão-baú já aguardava. Quando os ladrões iniciaram a passagem da carga para o outro caminhão, 2 funcionários da usina Santa Lúcia, que fazem a prevenção de incêndio no canavial, deram de encontro com eles e acabaram presos pelos assaltantes. Seu Ademir, como é que foi que aconteceu esse envolvimento de vocês nesse roubo nessa madrugada? A gente estava... Foi falado para a rádio, né? A gente foi fazer a rota da gente de costume, de paga fogo, negócio de fogo, né? Então a gente foi passar por lá e... Infelizmente a gente viu o caminhão parado lá e a gente tentou fugir, tentou virar o caminhão e escapar deles, né? Mas não deu porque os caras abordou a gente também. Quantas pessoas estavam lá? Quantos ladrões? Olha, no Gol, no carro que abordou a gente, estava em 5. Eles usaram de violência com o senhor? Não usaram de violência. Falou para nós, vocês ficar tranquilo, ficar calmo, não vai acontecer nada. Só o que nós quer é a carga, se vocês ficar quietinho não vai acontecer nada com ninguém. Aí obrigaram vocês a descarregar o caminhão, foi isso? Obrigaram a gente a entrar dentro do furgão e do baú aí e ajudar eles a passar a carga. E aí, como é que acabou essa história aí? Acabou que a hora que eles terminaram a carga, o que serviu para eles levaram e aí trancou a gente dentro do baú. Eu e mais o ajudante meu e o motorista do caminhão. Trancou dentro do baú e foram embora. Aí, por felicidade nossa, o motorista tinha o celular, né, escondido e ligou para a polícia. Aí a polícia compareceu lá e soltou a gente. Desculpa. Por sorte, nada demais, só um susto, né? Só um susto, graças a Deus. O motorista do caminhão, Frederico Carlos Wittes, de 35 anos, não quis gravar a entrevista, mas informou ao plantão policial que dentro do caminhão havia uma carga mista e que os assaltantes deixaram para trás apenas caixas com brinquedos. Disse também que foi levado um envelope com R$ 265 da cabine do caminhão, que serviria para pagamento dos pedágios. E agora, no final da tarde, os investigadores do 1º Distrito Policial descobriram que o motorista Frederico Wittes teve participação no roubo. Outro roubo aconteceu por volta de 2 da manhã do domingo na churrascaria Lemense, que fica na rodovia Anhanguera, no quilômetro 184. 6 homens estavam no estabelecimento e se passavam por clientes normais. A certa altura, um deles sacou da arma e dominou o balconista Admir Lopes Ferreira, de 24 anos, que foi algemado e levado para dentro de um quarto, onde estava dormindo um dos proprietários do restaurante. Os 2 ficaram sob a mira de armas enquanto o bando saqueava a churrascaria. Eles levaram R$4.000 em dinheiro, R$1.600 em cigarros, além de bermudas e cartões telefônicos. Em seguida, fugiram em uma Saveiro branca e um Corsa vinho no sentido interior capital.
Outro roubo aconteceu no sábado à tarde, próximo ao Lago Municipal. Kleber Martins, de 21 anos, passava pelo local com uma bicicleta e foi abordado por 3 indivíduos, um deles conhecido como Claudinei. Sob ameaça, eles o levaram até próximo ao trevo do Garapeiro, onde ficou detido até às 10 da noite, quando conseguiu fugir. Além da bicicleta, os ladrões levaram também o par de tênis do rapaz. O rapaz de 20 anos ficou ferido com gravidade quando participava de um baile no Bar do Matias, no Jardim Ariana, por volta de 00:30 de hoje. Segundo informações de sua namorada, ele se desentendeu com o dono do bar. A certa altura, o proprietário, conhecido como Matias, desferiu uma facada nas costas da vítima. Ele foi socorrido ao hospital, onde foi submetido a uma cirurgia e permanece internado. O autor da facada não foi encontrado pela polícia. E por volta de 4 da manhã de hoje, a Polícia Militar surpreendeu 2 adolescentes furtando a indústria Mancini. Os 2 foram apanhados nos fundos da empresa com um alicate e confessaram que tentaram furtar a indústria. Eles danificaram a cerca, arrombaram a porta e quebraram um vidro do escritório. O alvo era um computador que foi abandonado e não chegou a ser furtado, já que os 2 desistiram quando notaram a presença da polícia. Ambos foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Boa noite, Nilo. Prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Bispo. Boa noite, telespectadores. O prazer é nosso. Segurança, questão social, falta de moral, desemprego, é tudo isso junto? Olha, Bispo, segurança, eu posso até dizer alguma coisa, porque eu tive uma experiência, junto com a minha família, inclusive, os 2 filhos. Nós fomos assaltados em nossa empresa, 9 horas da manhã. Aliás, 3, lá não 4... foi uma vez só, foram 2 vezes, né? Foram várias vezes, mas né? Nesse escritório, uma casa simples que é um escritório, entraram armados, muito armados, inclusive, e a maioria dos cidadãos ainda não passaram por esse drama. E não sabem que todos nós fazemos parte da estatística, que todos nós estamos sujeitos, a qualquer momento, a ser vítima de uma violência, né? Um assalto a uma armada, enfim, sequestro, essas coisas todas. Eu acho que isso é o grande drama das sociedades hoje, não só do Brasil, não só de Leme, você vê a Colômbia, os próprios Estados Unidos, todo lugar tem violência. No Brasil, nós temos alguns problemas que vêm aumentar isso daí, Bispo, que é o fato de que a Constituição foi feita em 88 por pessoas que foram perseguidos pela ditadura. Então viam a repressão e a polícia como alguma coisa que inibia o progresso, inibia a livre iniciativa, a liberdade de ideias. E acabou se fazendo no Brasil leis e Constituição um pouco permissiva, pensando em gente que tem ética, pensando em gente que pode discordar, mas que tem ética, tem respeito, tem ideal. Mas o bandido, gente, o bandido não tem. O bandido é uma besta. Realmente, a palavra certa, é uma besta. Então o bandido tem que ser punido. O judiciário está acordando agora com a morte de juízes, eu acho que eles vão acordar, sabe? Tem que mudar isso tudo no Brasil, tem que parar de hipocrisia. Morre o policial, ninguém fala nada. Ninguém vai lá socorrer a família do policial. Bate num menor ou bate num bandido, pilantra, não é? Todo mundo vai atrás de falar dos direitos humanos. Então acho que tem que deixar de hipocrisia no Brasil, tem que ser mais severa a lei, tem que acabar com o mordomia em presídio, tem que prender mesmo, e paralelo a isso, que é fundamental, temos que curar o mal pela raiz, que é começar pelo planejamento familiar, pela assistência às famílias, não deixar a gente abandonada, criançada solta por aí, tem que dar exemplo à sociedade toda, a televisão principalmente, é um papel muito importante, a televisão pode ajudar muito a melhorar isso, os pais têm que ser educados, e escola, emprego, enfim, justiça social para todos, que só assim nós vamos acabar com a violência que está aí hoje, que custa caro para todos nós, Bispo. E os parlamentares devem acordar também com relação às renovações do Código de Processo Penal e do próprio Código Penal, que são... uma coisa que a gente vê por aí, olha, o promotor de Arara, se não me engano, não é isso? Foi envolvido, afastado. Então nós temos autoridades, políticos, deputados, enfim, envolvidos com a corrupção. O povo tem que saber votar, tem que aprender a olhar o passado das pessoas. Enfim, o Brasil, o mundo até precisa de uma reflexão para a gente poder terminar com a violência. Não é coisa que se muda muito fácil, não. Você vai ver daqui a pouco, crianças de escolas municipais aproveitam a exposição de Páscoa no Lago Municipal e aprendem um pouco sobre reciclagem. Fique ligado, a gente volta num instante.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje o novo salário mínimo. O valor vai ser corrigido de R$ 200 para R$ 240, uma variação de 20%. O novo valor entra em vigor a partir de amanhã, 1º de abril. O pagamento do novo salário vai ser feito só a partir de maio para aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a Previdência, dos 21 milhões de beneficiários do INSS, 14 milhões recebem um valor correspondente ao mínimo. Lula diz que o reajuste do salário mínimo para 240 é apenas uma questão de cumprir tabela, já que o novo valor estava previsto desde outubro do ano passado. Para os líderes sindicais presentes, o valor ideal seria de $100, algo em torno de R$ 334 hoje. Nilo, salário mínimo. Continua mínimo. Outro assunto complicado para a gente falar, Bispo. E a verdade é o seguinte, a macropolítica de um país é como uma máquina cheia de engrenagens, onde cada engrenagem tem seu papel e se você mexer em uma delas, você vai afetar o desempenho ou a velocidade das outras engrenagens. E assim é no país, né? O salário mínimo deveria realmente ser maior, para que se fosse justo, para que desse condições de vida às pessoas, enfim. Não é possível hoje ainda, por uma série de razões. Em primeiro lugar, existe o déficit da Previdência, porque quando se calculou as contribuições previdenciárias, quando se bolou a Previdência, existia uma perspectiva de que cada pai teria 4 filhos, e que, mais ou menos por aí, tá certo? E que esses 4 estariam trabalhando, contribuindo para que o pai fosse aposentado e assim sucessivamente. Ocorre que houve uma mudança nisso, hoje as pessoas têm menos filhos, ou seja, tem menos gente contribuindo, começando a contribuir para a Previdência e a idade das pessoas aumentou muito, então tem mais tempo usufruindo, mais gente usufruindo mais tempo da aposentadoria. Então é preciso rever todo esse número e, além disso, Bispo, falta recursos em geral para o governo federal. O país gasta apenas com juros da dívida interna, não vamos falar da externa, da interna, bilhões de reais ao mês. Esse dinheiro poderia ser revertido em alguma coisa social, aposentadoria, melhoria de vida, uma série de coisas. Infelizmente, hoje, o governo é obrigado, independente do presidente que for, a desviar esse dinheiro, pagar juros. Se você não pagar os juros, aumenta o risco, aumenta o juro, e é um círculo vicioso. Então, é preciso pagar direitinho para que o juro abaixe, que a gente diminua as nossas contas, é preciso ter superávit para que as contas sejam melhores e, num futuro, né, então você possa fazer mais justiça. Em resumo, não vai se conseguir nunca, no curto prazo, ter um salário mínimo alto. Se você fizer ele fora da realidade do país, da economia do país, você vai afetar outras coisas, outros custos, e no fim vai acabar trabalhando num patamar mais alto e o salário mínimo comprando o mesmo quilo de arroz. Mas você não entende, Nilo, que esses R$40 representam muito pouco em relação ao que se pagava? R$40? Não muda nada, nada. Se você pegar que a inflação foi real, diz em torno de 14%, 15%, o 20% que foi de aumento dá algum ganho de 5%, tá certo? Como eu disse, é pouco. Mas, Bispo, não adianta querer fazer um salário que não é possível. Nós vamos daí trabalhar, como o dólar que subiu, e hoje nós estamos trabalhando todos os preços num patamar superior, tá certo? Então tem que aos poucos ir se corrigindo déficit de conta, juros, abaixando juros, melhorando o superávit do governo e daí poder pagar um salário melhor. A exposição organizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sobre os coelhinhos da Páscoa no Lago Municipal quer ajudar os visitantes a aprender um pouco sobre reciclagem do lixo. Alunos de escolas municipais que visitam o lago estão descobrindo que o lixo não é todo igual e que cada um deve ser posto no local certo. A Secretaria de Assistência Social está trabalhando esse ano com a reciclagem. A exposição Reciclando com os Coelhinhos no Lago foi o início desse projeto. O trabalho abrange todas as escolas do município, incluindo escolas estaduais, creches e escolas especiais. Na visita dos alunos ao lago, um dos locais de exposição inclui uma amostra de como acontece a separação e recolhimento desse lixo reciclável. Nós estaremos, a partir da semana que vem, panfletando todas as escolas para que a informação chegue a todos os pais, todos os alunos, né? Em seguida, todo o material nós pedimos que as famílias enviem para a escola. Os caminhões
estarão recolhendo e enviando diretamente para a cooperativa. Estas são as cestas de separação do material a ser reciclado. Cada cor é identificada com um tipo de material, como papel, metal, vidro e o plástico. Na sexta-feira, cerca de 900 crianças de educação infantil visitaram a exposição. A secretaria acredita que a conscientização sobre a reciclagem vai acontecer com toda a população. A coleta seletiva para a reciclagem é uma ação muito importante para o meio ambiente, né? Mas nós só vamos conseguir essa conscientização através das escolas, dos empresários, das famílias, né? Numa ação conjunta. Todo o dinheiro arrecadado com o projeto de reciclagem vai ser revertido para a cooperativa dos catadores. Após ser levado para a cooperativa, né, ele é todo selecionado e vendido, e todo o retorno vai para os catadores. Fica com os catadores que fazem parte dessa cooperativa. A visitação da exposição Reciclando com os Coelhinhos vai mostrar para a criança a importância da reciclagem e separação dos materiais. Isso depois vai ser trabalhado em sala de aula. Através dessa visita, nós vamos programar um projeto. E esse projeto estará conscientizando as pessoas como a utilização dos lixos separadamente dentro da sacola. Você acha que a conscientização ainda é um ponto a se pensar na hora da reciclagem? Eu acredito que sim, porque cada cidadão tem que fazer a sua parte, né? Vai ajudar muito, né? Mostrando que é importante a reciclagem do material, né? Que não precisa ser jogado fora, muita coisa pode ser aproveitado. Vai ser ajudado muito isso na classe, com os alunos. Como é que tem que fazer com o lixo? Tem que colocar 4 sacolas pendurado na parede e pôr as coisas separadas. Tem que separar, jogar o lixo e depois tem que jogar o leitinho de plástico no lixo do plástico. Muito bem, Nila, é isso aí, né? Pelo menos a criançada está indo pelo caminho certo aí, antes tarde do que nunca, né? Ô Bispo, é preciso realmente fazer uma conscientização da população para que haja preservação do meio ambiente e o melhor aproveitamento dos recursos que nós temos, que são recursos finitos. E eu espero, eu não conheço muito bem esse projeto que estão fazendo aí, eu acho louvável, eu espero que tenha continuidade, porque não basta você falar um dia apenas que precisa reciclar. É preciso mudar a cultura das pessoas. E cultura, ela é feita através de tempo, de repetição, de constante educação. Espero que realmente a Prefeitura continue com esse trabalho para que o povo lemense possa ter essa cultura de reciclagem. E que esses receptores aí do lixo reciclado possam estar distribuídos pela cidade toda, né? Isso, exatamente. Para que as pessoas tenham o hábito disso, né? O nível de emprego no comércio paulista cresceu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pela FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O levantamento realizado pela instituição apontou que no mês passado, o número de vagas criadas no comércio cresceu 2,01% em relação a fevereiro de 2002. Isso significa a criação de 28 mil postos de trabalho em todo o estado. Em relação a janeiro deste ano, o aumento foi de 1,18%. Em janeiro, a alta havia sido de 0,97%. E de acordo com a federação, a maior recuperação está no segmento de bens duráveis, eletroeletrônicos, equipamentos de som e imagem, móveis e decoração. Nesse setor, a oferta de trabalho cresceu 3,54%. Em Leme, segundo dados do Ministério do Trabalho, em janeiro, também houve aumento na criação de vagas no comércio. Foram 104 admissões contra 95 demissões, um saldo de 9 postos de emprego criados no comércio de Leme no primeiro mês deste ano. Um crescimento em relação a dezembro de 0,32%. Interessante, cresceu mais em janeiro do que em dezembro, onde se precisa de mais mão de obra, né, com relação às festas, né, Nilo? Realmente, eu acho que, viu, Bispo, o que vem puxando essa retomada lenta, pequena ainda, tímida, mas que é positiva de empregos, deve ser a exportação. A exportação vai indo bem no Brasil
Nós temos vários produtos, inclusive imóveis, viu? Móveis está sendo muito exportado, o Brasil vem crescendo. A nossa participação no mercado internacional ainda é muito pequena, insignificante quase, é coisa de 400 milhões de dólares. A Itália exporta mais de 7 bilhões, a China mais ainda. Então nós temos um mercado grande. Então no setor que eu conheço, que é o de imóveis, está havendo um crescimento, nos outros setores também. E indiretamente, quando você exporta, a empresa ela fica sólida, ela gera recursos, ela paga salários, e cria riqueza. Essa riqueza é distribuída através do funcionário usar supermercado, posto de gasolina, comprar roupa, comprar sapato, enfim. Isso aos poucos vai, né, contaminando abre, né? De modo positivo a economia do país. Eu acredito que pelas medidas que o governo vem tomando, deve continuar crescendo e sendo incentivado, inclusive, o setor exportador, e aos poucos, até acho que deve ser aos poucos, Bispo, porque toda vez que há um crescimento rápido, como ocorreu alguma coisa, um aumento de demanda forte nos meses de setembro, outubro, você tem picos de inflação, porque as empresas brasileiras não estão preparadas para, de uma hora para outra, ter um aumento rápido de consumo. Então eu acho louvável que o país tenha um crescimento pequeno, mas constante, passos firmes, mês a mês. Eu acho que vai ser esse o caminho que o governo está planejando e eu vejo um futuro bom para nós, né? Sou positivo quanto a isso. Uma frente fria se aproxima do litoral de São Paulo e o ar fica um pouco mais úmido em toda a região sudeste. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde em todas as áreas, mas a previsão é de sol forte na maior parte do dia em todos os estados. Confira a previsão do tempo para Leme. A terça-feira do Lemense deve ser ensolarada com nuvens esparsas. Podem ocorrer trovoadas isoladas. A probabilidade de chuva é de 37%, com o índice pluviométrico estimado em 3 milímetros. A temperatura deve variar entre 20 e 31 graus. Você vai ver no próximo bloco, Lemense ganha por 2-0 do fraco Rio Pardense. E ainda tem muito a acertar até a estreia na B1 na próxima sexta-feira. Fique ligado, a gente volta num instante. Na noite de sexta-feira, o Lemense fez o último jogo treino antes da estreia no campeonato da B1. O adversário foi a Rio Pardense. Apesar da vitória por 2-0, o time não convenceu. O técnico Paulo Sérgio espera corrigir as falhas ainda nesta semana para entrar com tudo contra o Linense na próxima sexta-feira, aqui mesmo no Brunão. O time adversário não apresentou dificuldade para o Lemense. A Associação Atlética Rio Pardense de São José do Rio Pardo é um time que ainda não disputa nenhuma divisão da Federação Paulista. Até os 15 minutos do primeiro tempo, o adversário quase não conseguia passar do meio de campo. O técnico Paulo Sérgio não cansava de pedir cuidado com a marcação, que foi um dos fundamentos mais trabalhados na partida. As maiores dificuldades mesmo estavam no próprio Lemense. Os jogadores do meio de campo não conseguiam criar as jogadas e o ataque ainda não tem jogadores de presença e decisão. Mesmo assim, aos 16 minutos do primeiro tempo, o azulão chegou ao primeiro gol, com um cruzamento de Dudu da esquerda que André escorou de cabeça, sem chances para o goleiro Pezão do Rio Pardo. Logo depois, num cruzamento da direita, Eduardo rouba a bola, entra na área e acaba sofrendo o pênalti. Ninha bate e faz 2-0 para o Lemense. No segundo tempo, o técnico Paulo Sérgio fez algumas modificações, testando outros jogadores. Aos 8 minutos, uma cobrança de falta ensaiada deu um susto no goleiro do Rio Pardense. Depois, aos 13, Elton, que entrou no segundo tempo no lugar de Fernando, mostrou habilidade e quase faz o terceiro do Lemense. Aos 28 da etapa complementar, Alexandre faz boa jogada de contra-ataque. O Rio Pardense foi poucas vezes ao ataque e quase não deu trabalho ao goleiro Alexandre. E acabou nisso. Um jogo que nem de longe empolgou aos pouco mais de 150 torcedores que foram ao Brunão.
Em 17 minutos do primeiro tempo, o Lemense fez 2 gols e parou nisso. Para o técnico Paulo Sérgio, é preciso ainda muito trabalho antes da estreia na próxima sexta-feira. Foi um jogo bom, onde houve uma boa movimentação do time. É lógico que precisa muito ainda, estamos próximos do campeonato, mas vamos pegar essa semana que nos resta aí para trabalhar bastante. Qual setor aí do time que você acha que está mais deficiente ainda? Acho que o ataque, né? Acho que o ataque, apesar que nós tivemos 2 gols em 17 minutos do primeiro tempo, deu para fazer 2 gols, mas eu ainda necessito de um atacante com experiência. Eu acho que nessa divisão precisa disso e nós não temos. Acho que o time tem que melhorar bastante ainda, né? O primeiro jogo que a gente faz amistoso, temos que consertar o meio de campo ali que não está firme em marcação, mas é começo de temporada, né? Agora vamos treinar a semana aí que sexta-feira temos um jogo contra o Linense para entrar com o pé direito já. Para a estreia na próxima sexta-feira, a promessa é de empenho e jogo franco, sem retranca. O mesmo esquema de jogo que foi implantado ano passado, nós vamos estar fazendo de novo esse ano, deu resultado. E com a volta do Caio, que é um zagueiro muito importante, um zagueiro experiente, dá para estar jogando nessa formação. Temos que partir para cima, mas também tomar cuidado com o contra-ataque, né? Fazer bem melhor do que a gente fez hoje a marcação, para a gente conseguir sair com um bom resultado aqui contra o Linense. Você que teve aí no ano passado no time, como é que você compara as duas formações, do ano passado e esse ano? É diferente, né? A gente começou ano passado com o professor Paulo Sérgio, com 3 zagueiros. Depois veio o professor Amado com 4-4-2, mas é totalmente diferente. Para a zaga, eu acho que é melhor jogar no 3-5-2, porque sempre só um zagueiro, né? Muito bem, Nilo. Agora mais uma temporada do Lemense na B1, né? Poderia estarmos em outra série, mas antes continuar na que estava do que cair. Mas é uma dificuldade, né? Todos os anos, você já foi na sua época de prefeito, a prefeitura sempre ajudando, sempre colaborando, mas assim mesmo, tudo que se faz é muito pouco, que é um esporte realmente que exige muito investimento, né, Nilo? Olha, Bispo, há anos que o Lemense vem com dificuldade, e não é só o Lemense. Não é só o Lemense. Os times grandes, inclusive, estão com muita dificuldade. Na própria Itália, que foi um país onde o esporte milionário vem encontrando dificuldade hoje. Tocar um time como o do Lemense, numa cidade como a nossa, de pessoal mais pobre, inclusive, é uma batalha, Bispo. É uma batalha. O mês é rápido, você tem que pagar os salários, pagar estadia, transporte, alimentação, uniforme, energia elétrica, enfim, é complicado. O ideal seria, se fosse possível, que houvesse, né, isso tudo conhece muito bem, uma empresa que patrocinasse o clube, né? E que ela tivesse a certeza que através desse patrocínio, o marketing originado com esse time, desse o retorno de vendas que pagasse isso, porque ninguém faz nada de graça. Mas, infelizmente, o custo de um time de futebol é caro e nem sempre o retorno de propaganda que ocorre compensa esse gasto, é compatível. Então, os times passam dificuldade, né? Aí precisa sair com o chapéu na mão, pedindo para os associados, fazendo rifa, enfim. Então, sobrevivendo, né? Uma coisa que é importante para o nosso cidadão, o esporte extravasa as tensões da semana de trabalho. Eu acho muito importante que haja o esporte. Enquanto tem esporte, o nego não está pensando em besteira. E daqui a pouco, às 8 da noite, acontece a abertura da 7ª Olimpíada do Trabalhador no ginásio Valdomiro Macarenco. O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes. Nossa reportagem conversou agora à tarde com o secretário de Esportes, Carlos Antônio Diniz. Confira aí. Olha lá. 20 empresas estão inscritas e vão ser realizadas em 15 modalidades. O secretário municipal de esporte conversa agora conosco sobre as Olimpíadas. Qual é o objetivo da competição? Primeiramente é fazer o lazer para o trabalhador de Leme, para o industriário, para o industrial, todo mundo poder participar. É uma festa organizada para ter a participação do pessoal, do operário, do trabalhador, que se organiza e entre a competição existe o principal, que é o exercício da amizade. Por que a Secretaria inclui modalidades como o truco e o cabo de guerra? Porque já é uma tradição, a gente inclui todos os anos, e é um pedido e quase todo mundo participa. Então é interessante, o cabo de guerra é uma modalidade que quase a gente não vê, mas ela é muito interessante, todo mundo gosta de participar.
E o truco é a tradição de Leme, todo mundo joga truco, então todas as empresas pedem que algumas modalidades sejam incluídas. E por tradição nós incluímos essas modalidades. A respeito da aceitação das Olimpíadas, como vem sendo a aceitação por parte das empresas e das equipes? Todo ano vem melhorando, todo ano. Essa já a prefeitura já faz a 7ª Olimpíada em sequência. E todo ano melhora, vem mais gente, as equipes participam, as empresas participam de mais modalidades e mais empresas estão participando. As inscrições já se encerraram ou pode ainda ter as equipes que tiverem ainda o interesse de participar, pode estar se inscrevendo ainda? Não, já se encerraram no final de semana passada, porque hoje já inicia com o primeiro jogo de futebol de salão e já as tabelas estão prontas, então não há possibilidade de inscrição mais. Tá ok, muito obrigado. As Olimpíadas vão começar daqui a pouco, às 8 horas, no Ginásio de Esportes. E os Jogos vai até o dia 1º de maio. Muito bem, Nilo, com relação à Olimpíada do Trabalhador, é uma movimentação em toda a cidade, né? As empresas colaboram, você do lado do empresário, é uma boa isso aí, o empregado participar, tudo? É uma boa, viu, Bispo? É uma boa. Existe o aspecto, lógico, de divertimento, de diversão, de extravasamento das tensões, aumenta o relacionamento das pessoas, você conhece gente de outras empresas, mas acima de tudo, em termos de empresa, vamos falar do lado profissional, você começa a ter uma maior interação entre os próprios funcionários e quando a pessoa veste a camisa para jogar futebol, aquilo acaba ficando na memória da pessoa e passa a ser a camisa da empresa. Então você vai perceber que a pessoa acaba lutando um pouco mais, que a empresa dele tenha mais sucesso também, desperta o espírito de competição, de tentar ganhar, inclusive. Eu acho positivo na área de saúde, descontração, na área psicológica e na área profissional. Eu acho que deve ser estimulado, sim, cada vez mais essa Olimpíada. É porque dentro da própria empresa, quando se formam as equipes lá, seja ela de futebol, de vôlei, de truco, enfim, o relacionamento entre os funcionários fica até mais próximo, né? Às vezes até na hora do jogo acaba saindo algum atrito, alguém xinga a mãe de alguém, mas isso são coisas que ocorrem naquele instante. Em seguida as pessoas, logo depois, começam a contar, você viu o jogo de ontem, como é que foi, teve briga, não teve briga. Então é uma coisa que depois esquece e vira realmente grandes laços de amizade. E no Clube de Campo Empírio, um torneio de esporte pouco comum movimentou a manhã de domingo. Numa promoção da Secretaria Municipal de Esportes, mais de 40 atletas de tênis de mesa mostraram sua agilidade com a raquete e a bolinha. O torneio valeu como seletiva para os jogos regionais. O torneio teve 46 inscrições. Uma equipe de Araras também participou com 6 atletas. Os organizadores ficaram contentes com o evento. A tabela foi dividida em 3 categorias, né? Adulto, acima de 18 anos, aí teve o juvenil, de 13 a 17 anos, e o mirim, de 7 a 12 anos. E a gente ficou até contente, porque teve bastante inscrições. No adulto, teve 10 inscritos. No juvenil, teve 24 inscritos e na categoria mirim, teve 12 pessoas inscritas. Incentivar os jovens, as crianças, a participarem do tênis de mesa, que é um esporte ainda pouco difundido aqui, principalmente em nossa cidade. Então nós estamos fazendo esse segundo campeonato de tênis de mesa municipal aqui no Clube de Campo para incentivar. Você vê que está cheio de crianças e isso que é importante. O objetivo é esse, que todo mundo participe de esporte. O tênis de mesa sofreu algumas alterações há pouco tempo. A bolinha, por exemplo, aumentou e ficou mais rápida. O número de pontos do set diminuiu de 21 para 11 pontos, disputado agora em 5 sets. As mudanças visam deixar a partida mais disputada e exigir mais agilidade do atleta. A raquete é feita especialmente para o estilo do competidor e pode chegar a custar entre R$ 70 a R$ 500 reais. Mas o que vale mesmo é o gosto pelo esporte. Ele varia do atacante, do defensor. Tem um atacante que já é uma bola com mais efeito. E tem vários estilos de jogar, que tanto pode ser clássico, ou caneta, que a maioria está usando caneta. E como eu falei para você, ele difunde muito em você treinar mais vários fundamentos. Hoje a gente tem bastante
vamos dizer, contato pelo seguinte: antigamente tinha só um lugar, era Campeonato Paulista, você tinha que se federar e então começou a aumentar muito o custo. Hoje não, hoje você tem a Liga de Piracicaba, que é do Fran, e tem a Liga do Seu Romeu Tibério, que é de Itatiba, tá? Que tem um custo bem menor. Aí se alguém com o tempo quiser profissionalizar ou aumentar o nível, aí tem que procurar uma federação. Então você tem várias ligas para disputar e o intercâmbio é fundamental para o tênis de mesa. Qual é a técnica que você usa no jogo? Eu coloco mais efeito na bolinha para o adversário perder, jogar bolas altas para me cortar. Essa é a minha técnica. Para você, existe alguma dificuldade na hora que você está ali concentrado no jogo? Quando o cara corta forte na minha esquerda, aí dificulta a devolução. Bom, eu procuro jogar atacando, um jogo bem de ataque, assim, geralmente no saque, as bolas por baixo, o adversário é obrigado a tocar por baixo de novo, onde que você entra com o ataque e procuro jogar atacando, por causa que esse jogo aí que prevalece quem ataca. É o meu saque, onde que eu coloco o meu todo efeito, daí dificulta o adversário. Você tem alguma dificuldade na hora que você está ali concentrado no jogo? Tenho, a dificuldade é no saque deles também, porque nós vamos na disputa do Campeonato Paulista, nós temos uma equipe, e onde que eu tenho dificuldade também é o saque, onde que tem bastante efeito também. A premiação foi para o primeiro, segundo e terceiros colocados de cada equipe. A competição vale como para selecionar o representante de Leme nos Jogos Regionais de 2003, que acontecem em Araras, no próximo mês de julho. No meio do ano vai ter os Jogos Regionais, que vai ser em Araras, e nós estamos fazendo praticamente uma seleção hoje aqui, uma equipe para sair já para representar Leme nos Jogos Regionais. Muito bem, está aí mais um esporte para representar a cidade. Nilo, obrigado pela presença mais uma vez e pelos seus esclarecimentos aqui. Eu agradeço a oportunidade também. Queria deixar, antes de ir embora, deixar claro que quanto à aposentadoria, naquele assunto que nós é fundamental realmente, mesmo que doa um pouquinho, voltando atrás, mesmo que doa um pouquinho para algumas pessoas hoje, mas para todos nós será melhor no futuro se houver a verdadeira reforma da Previdência com relação de tempo de contribuição versus tempo de benefício, o valor pago com o valor recebido. Isso tem que ser feito, não está correto no país, tem muita distorção e esse é o ponto crucial para se melhorar a aposentadoria que hoje foi agora para R$ 240 e não é suficiente para a pessoa tocar a sua vida. Agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos vocês. E daqui a pouco você confere mais informações do esporte amador no final de semana na cidade com o professor Fábio Leme. E ainda uma entrevista com uma fera do Kung Fu local. E agora o professor Fábio Leme traz todas as informações do esporte amador. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Bispo. Quais as novidades de hoje? Dando uma complementada aqui no Campeonato Municipal de Tênis, foram exatamente 46 participantes. A presença do Saião não só foi de muito valor, mas foi assim de grande riqueza para o tênis daqui de Leme, porque eles viram como que é uma equipe, como se trabalha uma equipe dentro desse determinada modalidade. E então nós tivemos assim uma visão maior. O resultado dessa competição foi na categoria Mirim, que teve 12 participantes. Primeiro lugar, Guilherme Soares Moura. Segundo lugar, Murilo Mansur. E terceiro lugar, Thiago Mantuan. Todos os três de Leme, na categoria de base. Ótimo, porque assim já vai começando a crescer o tênis em Leme. Na juvenil, o primeiro lugar foi Rodrigo Denardi, de Araras. Segundo lugar foram o Arthur Impulseto, de Leme. E terceiro lugar, Felipe Tobias, de Araras. Na categoria adulto, Francis Pagnello, de Araras, ficou com o primeiro lugar. André Bombo, em segundo lugar, também de Araras. E em terceiro lugar, Rafael Impulseto, de Leme, que certamente esse nome aqui vai ser o representante de Leme nos Jogos Regionais de Araras em 2003. Como foi dito, hoje acontece a 7ª Olimpíada do Trabalhador.
Essa Olimpíada do Trabalhador, como estava sendo dito, vai também ter a presença da banda municipal na solenidade de abertura, vai ter a presença de todas as equipes participantes desfilando e se apresentando neste evento. E também há de se dizer que esse tipo de esporte dentro de empresas, ele tem muita riqueza em cima da atividade com o funcionário. O funcionário realizando uma atividade, ele rende mais. Isso já foi comprovado em estudos internacionais, nacionais, e como está sendo muito implantado esse tipo de ginástica laboral em empresas e atividades esportivas dentro das empresas, ele tem um tom de enriquecer mais e dar com que o funcionário retorne com mais valor dentro da sua empresa. Na seletiva de Kung Fu, eu queria destacar o nome do João Roberto Putz Júnior, que ele ganhou 3 medalhas nessa competição, e ele é um estudante da 7ª série, só que ele é um atleta deficiente auditivo. E ele, pelas leis Pelé, ele tem que haver um campeonato específico na modalidade dele, para a categoria dele. E ele é um garoto que tem as condições de não só participar do Kung Fu, mas de muitos outros esportes. Visto que muitas outras modalidades eu já tive a presença de vê-lo participando, e ele realmente é extraordinário, esse garoto. O Karatê da Aqua Center classifica seus atletas para o estadual. Foi o 7º campeonato Karatê Boys na cidade de Valinhos, nas categorias de base, de pré-mirim a júnior. A novidade, obviamente, foi Elton Rodrigues dos Santos, que foi campeão novamente em Shiwai Comitê, que é a categoria de luta. E também tivemos a classificação de Marcelo Farias Lima, na 3ª colocação de também Shiwai Comitê, que é a luta, mas só que na categoria infantil. A equipe é orientada pelo Anselmo, que faz um trabalho de karatê aqui em Leme muito bom. O triatlon agora, Ciro começa novamente, o Silvio Olim começa agora a participar novamente dessas competições, e dia 23 último, ele participou da 2ª Copa Brasil em Porto Ferreira, que teve a presença de 300 atletas. Ciro Violin competiu pela primeira vez na categoria profissional, que dentro da federação é determinado como categoria elite. Foi muito bem, terminou em 8º lugar, visto que foi o primeiro ano e a primeira prova que ele está participando. E contando também que tinha atletas de muito renome. Essa competição foi realizada no Clube Figueira, que é um clube bem assim, tem muitas condições para fazer esse tipo de triatlo. E ele recebe o apoio da Classic Citrus e da New Age Bebidas, e também tem um grande apoio da sua família. O Campeonato Master de Natação iniciou a sua temporada de 2003 com o circuito NAMI, que é a União dos Nadadores Master do Interior. O Clube Limeira foi sede da primeira etapa desse circuito, que teve a presença do professor Marco Marchiori, que nada pela equipe Aqua Center, e conquista 5 medalhas e bate um recorde nos 50 metros crawl. Este evento terá mais 9 etapas a ser realizadas, e ainda nós vamos ter, para esse final de semana, a 2ª etapa na cidade de Itirapina, e o atleta Marcos recebe o apoio da Leme Armazém Gerais, estará presente representando o Leme. Voleibol Juvenil Feminino da ACU participa com a sua estreia na APV, da Associação Pro Voleibol. O jogo foi realizado em Leme contra a equipe do SESI Araras, e ela iniciou meio com o pé esquerdo, perdeu de 3-0 isso. Mas mesmo assim, eu conversei essa semana, hoje ainda com a técnica da equipe, e ela me disse que a equipe não conseguiu se encontrar com o seu melhor jogo, e também sofreu um pouco com a preparação física, que está começando a pegar o caminho dela. E então acho que desse período que ela vai ter agora, que vai ser o próximo jogo, dia 26/4, então ela vai poder trabalhar mais na parte física e na parte técnica para tentar corrigir essas dificuldades. A técnica Cristina ainda vai tentar adquirir algumas outras novas atletas, mas eu acho que o conjunto que está aqui só falta mesmo um treinamento mais forte para conseguir os bons resultados. Além de Araras e Leme, ainda tem nesta chave a cidade de Aguaí. Na quinta-feira última, no Clube de Campo Empírio, foi a final do Ponte Móvel de 2002-2003. Logo após o sorteio, houve a divisão das equipes, e esse ano, com uma nova diretoria,
da parte do ponto imóvel, também houve um número maior de inscritos. Foram 11 equipes com 10 componentes cada uma. Tiveram que criar até uma equipe na hora, porque tinha muitos inscritos. E o ranking do tênis, que está sendo definido seus jogadores através de um nível de técnico, ele lá do clube de campo, ele tem um ranking com cerca de 20 jogadores em cada categoria, que é a principal, a novato e a júniors, e o feminino. Os desafios vão ser feitos através do professor de tênis do próprio clube, que é o Wilson, e deve ser entrado em contato. E hoje nós temos a presença, e vamos conversar um pouquinho com a entrevistada de hoje, que é a Tássia Marque Pescador, que é a campeã brasileira na categoria Infanto Juvenil de Kung Fu em 2002, e também é árbitra da Federação Paulista, certo, Tássia? Isso. E diga para nós, o que veio para você de querer participar do Kung Fu? Minha irmã, né, ela fazia tempo atrás aí, ela voltou, assim, vou ver como é que é, gostei, tô aí até hoje. E você consegue, assim, conciliar o Kung Fu, porque ele necessita também de um grande período de treinamento. Isso. E junto com os estudos, ele também dá para você conciliar normalmente, sem problema? Dá, sem problema nenhum. Você treina, assim, cerca de qual período de treinamento que você faz? É terça, quinta, sábado e domingo, 2 horas nesse dia. Em todos esses dias? Isso. São treinamentos puxados? É, para as pessoas que são mais avançadas na faixa, né, já são mais avançado o treino. Agora quem está começando já é treino mais light, assim. Você foi campeã no último brasileiro de 2002 na categoria Tiru Train, né? Tiru Train. Tiru Train. Isso. É um nome meio esquisito, bispo, mas é que não é brasileiro esse nome. É por isso. Tiru Train, ou seja, dá uma porrada no trem. Pode ser. Deve ser isso aí, né? E essa categoria te trouxe mais, assim, uma experiência a mais, ou ela trouxe um enriquecimento a mais dentro do esporte? Trouxe, eu tô adorando, né, uma coisa assim que eu gosto. Então acho que trouxe bastante coisa assim pra mim, tô mais agitada, muita vontade. Você não namora não, né, Tássia? Não. E ninguém quer namorar também, né? Não sei, né? Porque ela é meiga, delicada, né? Meiga, mas campeã de Kung Fu não é muito aconselhável que eles cheguem por perto. Não é muito se deixar por menos, né, bispo? Não se pode ultrapassar certas barreiras que a coisa pega, né? Agora, com relação à sua estrutura física, você compete com atletas mais fortes, mais robustas ou não? É sempre na... É que eu não faço luta, só formas. Só formas. Isso. Na minha categoria, é só infanto juvenil. Sim. De 11 a 14 anos. São só apresentações. Só. Ela não tem o contato, né? Não tem contato com o adversário. E nesse campeonato que você ganhou em 2002 do brasileiro, você trouxe a medalha para nós? Isso. Essa daqui? Essas duas aqui. Ah. Essas duas para quê? São 2 categorias que você participou ano passado? Uma em mãos livres, formas, e a outra em armas longas, que é com arma. Ah, tá. E teve também a outra medalha que foi conquistada aqui em Leme? Isso. Nesse último campeonato seletivo que teve aqui. Mas, diga pra mim, você já é uma atleta classificada em 2002, foi campeã em 2002. Isso. Você já está classificada para 2003? Estou. Se eu não fizesse esse campeonato aqui, mesmo assim, eu já estaria passada para final. Para final. Você já iria participar da final? Isso. Ah, então ela só está fazendo assim um tipo de uma experiências a mais, uma bagagem a mais e um preparativo a mais para o campeonato pela final do brasileiro. Que será quando? Em outubro. A cidade ainda não está determinada ainda? O brasileiro vai ser em Goiânia, Goiás, e o paulista vai ser em Limeira. Ainda não está nada certo, mas provavelmente vai ser em Limeira. Que deve estar alguma estrutura até... Existe alguma possibilidade de alguma apresentação a nível internacional ou não, Tássia? Não sei. Demora muito para chegar nesse ponto aí. Porque se você for ganhar tudo que está concorrendo, que você está participando, logo já vai chamar a atenção das federações, das confederações, e a coisa pode pintar em um futuro mais bonito, vamos dizer assim, internacionalmente, Quem né? sabe, né? Leme já tem esse espelho de ser uma das capitais do Kung Fu, né? Ela já tem esse know-how. Mas, em cima disso... E me diga uma coisa, você é a árbitra da Federação Paulista de Kung Fu? E é uma das mais novas árbitras, é isso? Isso.
mais Você nova. conquistou esse título como? Você Não, fez um curso? é curso que a gente faz, escala, tudo. Então a gente, assim, você é escalada para fazer coisa. Então você pode arbitrar em campeonato, você fica sentado na laterais para dar nota para quem tá fazendo, juiz. E isso tem que ter uma qualificação para isso, né? Logicamente que você a possui. Tem que ter idade também, né? Idade, né? Maior também. Ganha bem. Não sei, esse dinheiro já não é comigo, então eu não sei. E diga uma coisa, você tem o apoio de alguém? Alguém apoia você através dessas competições? Porque você tem um gasto, logicamente, que qualquer esporte tem. Não, não tem. Só meu patrocínio mesmo. Só seu patrocínio? Isso, e no último campeonato eu ganhei um patrocínio de kimono, que é esse aqui que eu tô usando, da locadora City Video. Até agradecer eles, obrigado. E só eles mesmo. Já é um bom começo, né? Já é o início de tudo. Isso. Tá? Bom, tá aí, Bispo. Tivemos a presença da Tássia e agora é com você. Muito obrigado pela presença da Tássia e sucesso para você, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite. E por hoje é só, o Leme Notícias volta amanhã às 7 da noite. Um grande abraço e até lá.